Bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você será impactado nesse programa. Então já vai chegando, vai dando like, vai curtindo, também compartilha, porque muitas pessoas estão sendo ativadas. Batismo com o Espírito Santo cura, tem acontecido tantas coisas, tanto testemunho, graças a Deus, para a glória de Deus. Estamos aqui com a apóstola Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa. Amém, amém, pastor, glória a Deus. É uma honra estar aqui, é um prazer imenso. Amém. A apóstola sempre está assistindo, disse que assiste nosso programa. Sim, E uma sim. pergunta que eu sempre faço por quase todos os convidados: se a pessoa nasceu num lar cristão, num lar evangélico, se Hum, nasceu num lar cristão ou não. Não, não nasci num lar cristão, nasci num lar católico e, uma vizinha da minha mãe evangelizava ela, né, da Batista. E eu tive uma certa, minha mãe teve, né, uma complicação no meu parto, eu nasci de parto FOSP, né? E depois fiquei internado na UTI, tive uma infecção, né? Assim, os meus pais têm uma certa dificuldade para me contar isso. E aí o meu pai me contou que quando eu fiquei desenganada dos médicos, ele fez um propósito com Deus, que se o Senhor me tirasse daquela UTI e me desse vida, ele ia servir o Senhor e eu também serviria ao Senhor, né? E aí o Senhor realizou um milagre na minha vida, né? E, e aí eles começaram a frequentar a Batista, que era ali no centro de Santo André. E então aí desde pequena, aí meus pais começaram a me levar na Batista, né, que eu tinha escolinha dominical, cantava no coral, Aí, tinha minha Bíblia de criança, né? E mas depois aos 9 anos meus pais se separaram e aí o meu avô começou a me levar para a igreja. Só que meu avô me levava para Deus e amor, é diferente. totalmente, né? E aí, eu frequentando a Deus e Amor, eu comecei a ter, acho que o Senhor abriu minha visão, né? Tem pessoas que já nascem com dons, né? Já nasce profeta, já nasce carregando algo especial, né? Os dons, né? Então, então na Deus e Amor, acho que o Senhor abriu meus olhos e eu comecei a ter visão. Às vezes, quando meu avô me levava nas conferências que o Davi Miranda fazia, né? E manifestava muitos demônios ali e tal. E eu via, sabe? Uma vez eu vi um dragão com várias cabeças assim, sabe? Aquela coisa. E aí o Senhor começou a abrir minha visão e eu comecei. Mas você não se assustou porque era criança? Falou para Sim, alguém, sim, eu vendo aqui. falei, sim, me assustei, comecei a chorar. Falei pro meu avô que eu queria ir embora, né? Mas você falou, ó, tô vendo isso, alguém, ou Hã? não falou para ninguém das Não, visões. só falei pro meu avô. Ele não acreditou? Ele Meu acreditou. avô acreditava. Meu avô acreditava. E daí foi onde o Senhor começou a me levar para. Como é que eu posso dizer assim? Na Batista foi eu aprendi a palavra, né? Aquele versículo que está na Bíblia que diz que educa o seu filho, né, no caminho, cria o seu filho, alguma coisa assim, que o seu filho, no caminho que ele, mesmo que ele cresça, não se desviará dele. Eu gaguejei. Você sabe o versículo, escreve aí o versículo. O pessoal conhece esse versículo. Glória a Deus por isso. Ai, Jesus. É, e aí, mas aí vamos dizer, conheceu a palavra é fundamento, mas aí o poder já foi em outro ministério. Exato, Vamos dizer, isso a palavra e mesmo. poder. Isso mesmo. E aí foi na Deus é Amor, né? E o meu avô sempre me levou na Deus é Amor. Mas assim, depois meus pais se separaram, mudaram de cidade. E aí eu não tive mais tive um distanciamento do meu avô. E eles não foram mais na igreja, né? Então, e aí com meus 17 anos, e eu fiquei totalmente afastada. E aí, aos meus 17 anos, eu trabalhei num local que, quando eu saía, eu passava todos os dias em frente a uma Deus e Amor. E o Espírito Santo me incomodava, né? Para mim entrar dentro da igreja. E aí, quando foi um dia, eu entrei. Um dia eu entrei e a palavra foi sobre a ressurreição de Lázaro. E aí eu aceitei Jesus, teve um apelo, né? Eu fui lá na frente, aceitei Jesus e permaneci.
Mas assim, como eu era muito jovem, né, tinha as amizades, aquelas influências, né? As pessoas iam em casa e falavam assim: como assim você se converteu? Como assim você é crente? Você virou crente? Né? Não, não, a gente tem que continuar indo para as baladas, não sei o quê. Porque você já estava indo nas baladas. Já. Tava afastada mesmo, né? Foi pouco tempo, mas foi o suficiente. E aí, mesmo assim, depois de convertido, ainda dava uma escorregadinha. Não, depois de convertida, não, né? Aí o que aconteceu? Aí a minha mãe decidiu ir morar onde o meu avô morava, que era lá em Suzano, não tinha rua. Aliás, não tinha luz na rua, rua de terra, sem asfalto. Uma situação assim que você fala, não. Eu falei para ela, por que você está indo morar lá? Mas eu não entendia que era o próprio o agir do Senhor para que eu me aproximasse do Senhor. Porque onde eu estava, junto com as minhas amizades, eu não conseguia. E então, chegando lá, o meu avô me levava para a igreja. O meu avô, hoje ele dorme no Senhor, né? Mas foi o meu avô que me levou mesmo, que me deu todo apoio para mim ficar firme com o Senhor Jesus na igreja. E o chamado? Demorou muito nessa juventude para o chamado para cuidar de vidas, pregar, ensinar? Como foi o chamado? Ai, demorou um pouco. Demorou. Demorou porque eu fugia muito do chamado. Né? Eu fugia. Mas por quê? Não sei, porque eu tinha um receio, não sei. Medo. Medo. Quando... o medo que eu tinha era mais por causa... Não sei se é exatamente isso, mas... por exemplo, se eu estava num ambiente, nesse local, nesse apartamento que meu pai comprou, tinha acontecido lá um homicídio, e tanto é que a gente não sabia. E por que a gente descobriu? Porque eu não dormia. Eu via as paredes se mexer, eu via sangue nas paredes. Teve um dia no quarto no escuro, apareceu o demônio para mim. E eu falava, minha mãe não acreditava, falava que é coisa de criança e tal. Aí, um dia, minha mãe foi falar para a vizinha. Aí a vizinha falou que aquele apartamento estava à venda, porque morava um casal lá, e ele tinha matado a mulher por ciúmes. E eu acho que isso que eu tinha mais um certo medo, porque quando a gente... O Senhor, quando ele tem uma obra na nossa vida, o inimigo, ele identifica isso, né? Ele sabe. Então, a gente não começa a ver anjo. Né? Seria bom se a gente começasse a ver as coisas boas, bem né? melhor, né? Seria bem melhor. Mas a gente não começa a ver anjo. A gente sente opressão, né? O inimigo tenta nos paralisar. Mas isso daí tem a ver com o profético? Que você tenha visões abertas por quê? Você acha que é porque é chamado profético? Sim, acredito que sim. Sim. Porque desde criança, né? Sim. Não foi nem treinado, não entrou em escola, nem nada. Não tive um treinamento. Hoje, glória a Deus, né? Que tem os apóstolos, tem as escolas, o Podercast, né? As escolas proféticas, né? Hoje tem, mas no meu tempo não tinha. Não tinha ninguém que me instruísse, me ensinasse. A Deus Amor também não ensinava isso, né? A Deus Amor era oração, jejum, era palavra, né? Uma igreja uma igreja que eu via um avivamento. Eu presenciei um avivamento naquele tempo na Deus e Amor. Minha primeira experiência, só tive uma experiência na Deus e Amor, que eu me converti numa igreja avivada, mas até falando disso, aí eu fui lá, não sabia que era uma reunião de oração. Foi eu e meu primo hoje está com o Senhor, acho que tem 2 meses que ele foi, o Jodeval tá lá, um servo do Senhor, nós se convertemos quase na mesma época, nós bebíamos junto e depois nós se convertemos quase junto. Aí, vamos lá na Deus e Amor, como ver o culto, aí nós chegamos, era a reunião de oração, vamos dobrar o joelho para orar. No convertido, nós orávamos 5 minutos e já estava bom. E aí eles orando. Deu 10, 20, 30, nosso joelho já arrebentando. e nós com vergonha de levantar. Deu 40 minutos. Aí nós, amém, irmãos, vamos sentar. Sentamos. Aí eu falei para ele, não estava aguentando mais. Ele falou, também não. Aí ela falou, 15 minutos, vamos orar de novo. Mais 40 minutos. Eu falei, não aguento.
Era desse jeito. Eu falei, meu Deus, não aguento. Era. Muita oração. Muita oração, muita, muita. Mas aí como foi esse chamado? Quando foi que aconteceu? Chamado para o ministério. Foi na Deus pastoral, e Amor? Pastoral, pregar. Sim, na Deus e Amor. Na Deus e Amor. Porque eu comecei a entrar na... Aí eu me batizei, né? Passei por uma prova de fogo. Porque eu não tive apoio de ninguém em casa, né? Só do meu avô, mas o meu avô, por uma certa idade também, não pôde ir no... Por causa da idade dele, não pôde ir no meu batismo. Então, eu não tenho foto do meu batismo, não tinha ninguém lá aplaudindo, né? E passei por uma prova de fogo mesmo, nossa. E eu me batizei, aí, na Deus e Amor, você sabe, né? Não pode usar calça. E eu só tinha calça, roupa normal, né? E lá não podia. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Então, o pastor, ele fazia o culto, né, de oração do batismo do Espírito Santo e falava assim, vem todo mundo aqui na frente que quer receber o batismo, dá as mãos, faz um círculo, né? O círculo das mulheres, dos homens. E as obreiras ficavam colocando a mão na nossa cabeça e você fica dando glória, 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 glória. E elas ficavam ministrando, né? Receba o batismo, falando em mistério. Era assim, né, no meu tempo. E aí o dirigente, o pastor, né, que lá não é pastor, é dirigente, né? Ele disse assim para mim, você tem que parar de usar calça. Senão não vai receber. Senão você não vai receber o batismo com o Espírito Santo. E aí eu conversei com a minha tia me deu uma saia, né? E uma saia que não era nada bonita. Uma saia que não era nada elegante. Mas eu tava com sede, né? Eu tinha sede de ser batizado com o Espírito Santo. Então, eu ia para a igreja todos os dias. Porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu ia todos os dias com a mesma saia. E não tinha... Bom, se eu desfiz, não podia usar calça, nem com tênis, eu ia de chinelo. Com a mesma saia e o meu chinelo. A mesma roupa. E eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E você era jovem, tinha o quê? 17 anos. Não ficava com vergonha? Não. Nem ligava? Não. Não, meu foco era ser batizado com o Espírito Santo. E aí um dia eu recebi, né, o batismo com o Espírito Santo. E existe a variedade de línguas, né? Às vezes você recebe um batismo com o Espírito Santo e recebe uma língua, e você fala só aquela língua. E conforme você vai buscando, o Senhor te entrega a variedade de línguas, né? E aquilo vai mudando, e com o tempo as línguas vão mudando. E aí eu recebi só umas línguas estranhas, né? Eu falei, não, eu quero variedade de línguas. E aí eu comecei a entrar no... Aí os jovens, né, o grupo da mocidade se reuniu, cada um abençoou, e me abençoaram com a roupa, com calçado. E a igreja foi me abençoando, foi me ajudando, que viu que realmente eu queria algo sério com o Senhor, né? E aí as coisas foram melhorando. E aí eu entrei na mocidade, e aí a mocidade buscava muito, então a gente ia muito para as vigílias, vigília de sábado, vigília de sexta. No domingo de manhã tinha a consagração, e a gente ia na vigília, a gente chegava, porque a vigília começava às 11 e só terminava às 5 horas da manhã. E muita oração, né? Era muita oração, era muita oração, e eles buscavam muito poder, né? Poder, e vem aqui na frente, vai dar as mãos, e era só isso que a gente queria, receber poder, né? Receber unção. Então a gente chegava, às vezes eu chegava em casa às 7 horas da manhã, dependendo do local da vigília, né? Colocava o despertador para levantar 8 horas, para poder levantar e ir para a consagração. E da consagração, a gente ia para o evangelismo. Olha só. E do evangelismo, a gente vinha para casa, e como é solteira, né? Chega em casa, a mãe já fez o almoço, aí eu almoçava, descansava um pouco e ia para o culto. Então, totalmente dedicada. Totalmente, me dediquei ao Senhor, me entreguei mesmo. Eu acho que tá faltando isso, né? Os jovens hoje estão muito cansados, né? Sim. Os jovens, eles se despertam aí, jovens, alguns estão parando aí, ora um pouquinho, já tá cansado. Culto demora um pouquinho, eles já estão reclamando, alguns crentes, né? Tem que avivar o povo, né? É verdade, precisa, né? Se as pessoas querem realmente viver o avivamento, né? Que eu já creio que o avivamento já está entre nós. Amém. Em nome de Jesus.
Mas é interessante, você começou a pregar lá na Deus e Amor, Sim. mas pregava, sua pregação era como? Do fogo, do reteté? Não, eu lia muito. Eu gostava muito do livro de Isaías, né? Então eu lia muito Isaías. Então a minha primeira pregação foi. Não lembro se foi Isaías 43 ou 45 que fala num tema, se eu estou contigo, tal. Aquela palavra de, de conforto, né? E aí eu preguei pela primeira vez, só que a minha primeira visão de olho aberto que eu vi as coisas do Senhor foi quando eu estava lendo a Bíblia. E a Bíblia, assim, aberta na minha frente, eu vi uma luzinha, assim, ó, em cima da Bíblia e ela ficava girando. Uma luzinha branca. E aí, quando eu olhei, assim, para aquela luzinha, ela correu, assim, dentro da Bíblia, correu e sumiu. E aí eu entendi que era um chamado que o Senhor estava me chamando, tendo um chamado na palavra. Porque, na verdade, só o que eu queria era louvar. Eu não queria pregar. Não! Falava assim, eu quero ser uma adoradora, porque adorar o Senhor, exaltar o Senhor é maravilhoso, né? E aí me deram a oportunidade para me ministrar, e eu ministrei, para mim foi péssimo, né? Porque você espera algo que você não vive ainda, né? Você não tá... Mas, enfim, e assim começou. E aí eu tenho aquele testemunho, né, do arrebatamento, que quando eu era ainda jovem, ainda foi nesse período. Explica aí esse arrebatamento. Foi nesse período dessa busca intensa, Sim, teve o arrebatamento. isso. O Sim, primeiro. sim, Já o teve primeiro. outros, né? Sim, já. Então conta aí como foi esse primeiro. Então, como a gente estava fazendo um propósito de vigília, e a gente ia na sexta e no sábado, e já estava tendo um período já bem longo de vigília, quase um ano nessa, sem parar, sem parar. E aí eu fui numa vigília na sede mundial, e era o início da vigília, e a primeira pessoa que estava ministrando ali a vigília, estava dirigindo a vigília, eles paravam, porque assim, eles dirigiam até. Quando eles ministravam, antes de passar para outra pessoa, né? Se ele tinha o dom de revelação, ele entregava a revelação. E aí tinha bastante gente, muita gente. E aí ele falou assim: olha, eles diziam assim, né? Aqui me revela o Espírito Santo, que tem uma pessoa aqui, tem duas pessoas aqui que o Senhor tem um arrebatamento e o Senhor vai te levar no inferno. E aí, né, levanta a mão, o outro levanta, ninguém, não. Aí a minha tia falou assim para mim, levanta a mão que é você. Eu falei, não é eu não. E ela, é você sim, é você, levanta sua mão. Eu falei, não pode ser eu, tem tanta gente aqui. Não pode ser eu. E ela insistiu tanto que eu levantei minha mão. E aí quando eu levantei a mão, ele falou, é você mesmo. E aí Deus tomou ele em línguas, sabe? E ele começou a falar e tal. E eu falei, ai meu Deus, eu tenho medo, né? A gente tem medo. Fosse pro céu é outra coisa. Todo mundo quer ter um arrebatamento e ir pro céu, né? Ver as maravilhas do Senhor, né? Então, aí, nessa busca constante, que realmente me dediquei, né? A buscar o Senhor, eu cheguei um dia da vigília e antes de me deitar, eu orei, como de costume, sempre tive o costume de orar, né? Pedir ao Senhor para agradecer e tal, para dormir, descansar. E aí eu deitei. E não demorou muito tempo. Eu escutei um barulho na janela da sala, um barulho se quebrando a janela, né? E onde eu morava, tinha uns meninos que ficavam na rua jogando bola. Só que no meu pensamento, eu pensei, esses meninos brincando na rua essas horas, jogaram bola e quebraram a janela, né? Falei, eu vou levantar para ver. Isso no meu pensamento, né? E aí, quando eu levantei para mim ver, eu vi o quarto como estava, do jeito que eu deixei, tudo como estava, o quarto, né? Ainda tudo assim, o jeitinho, tudo que eu deixei. E eu me vi deitada. Eu me vi. E aí eu fui em direção à sala. Então a casa que a gente morava tinha o meu quarto, aí tinha um corredor, de frente tinha o quarto da minha mãe. E você vindo para cá tinha o banheiro, a sala e a cozinha.
Só que eu escutei um barulho de cavalo andando na cozinha. Barulho de cavalo. E eu pensei, mas um cavalo dentro de casa? E aí, quando eu virei, que eu fui para a cozinha, tinha um cavalo da morte. Um cavalo preto, muito grande, bonito, muito formoso mesmo, cavalo, preto, preto, preto. E o espírito da morte em cima dele. Conforme as pessoas desenham mesmo com aquele capuz preto, né? O espírito da morte em cima daquele cavalo. E aí, quando eu fui para a cozinha, ele corria de mim. É como se ele corresse de mim. E eu fui seguindo ele, fui atrás dele. E aí, da cozinha, do corredor, ele foi para a sala. E da sala, que é onde eu escutei o barulho da janela que quebrava, no vidro tinha um buraco mesmo, como se fosse um túnel. Aliás, como se fosse, era um túnel. E aquele cavalo entrou naquele túnel preto e eu fui indo atrás dele. Eu fui indo atrás dele. E aí eu comecei a sentir o gelo da morte. Aí eu senti um gelo que é inexplicável. Um frio, um gelo que é inexplicável. Frio que não tem a ver com esse mundo, não é natural. Não, não. E aquele túnel era longo, não, demorou para acabar. E aí, quando ele terminou aquele túnel, quando estava próximo, eu comecei a escutar barulho de fogo. Como se o fogo estivesse vivo, sabe? Barulho de fogo queimando. E aí, quando terminou o túnel, eu comecei a ver, tipo, vultos de pessoas. Eu não via claramente quem eram as pessoas, mas eu via como se fosse o vulto delas, como se fosse a sombra delas. E eu comecei a ver homem, mulher, comecei a ver as pessoas. E aquele fogo que parecia que estava vivo, ele fazia barulho, sabe? E eu comecei a ouvir os gritos. Comecei a ouvir os gritos das pessoas, os gritos pedindo socorro, uns gritos horríveis, sabe? É horrível. Aqueles gritos de desespero, de homem, mulher, as vozes, né? E era um lugar horrível, sabe? Horrível, horrível, horrível. E aí eu falei assim, Senhor, porque no mundo espiritual a nossa voz parece que é o pensamento, né? A nossa voz é o nosso pensamento. É. E aí eu pensei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, me tira daqui. E aí, quando eu pensei assim, né? Aquele clarão resplandeceu assim atrás de mim. Aquele clarão, assim, me envolveu aquele clarão, sabe? Aquela glória do Senhor. E eu já comecei a me sentir, já comecei a me sentir em outro ambiente. E, e, e aí foi quando eu voltei. Quando eu voltei. E aí eu esperei amanheceu, da 8h30 da manhã, para mim ir na casa do casal, que eram meus líderes, né, da mocidade. Para falar a experiência. Para falar para eles a experiência. E aí amanheceu o dia, eu fui. Cheguei lá, ela começou a fazer o café e tal. Comecei a contar. Aí ele falou para mim, olha, o Senhor tem uma promessa de levar você no inferno. Só que você ficou com medo. Você ficou com medo e você pediu ao Senhor a misericórdia e o Senhor, claro, a misericórdia dele. E aí o Senhor tirou você de lá. Mas quando acontecer isso de novo, não pensa. Não tenha medo e tal. Ele começou a conversar comigo, né? Só que eu fiquei 3 dias, como se eu estivesse em outra dimensão. Sem sentir fome, sem sentir sono. Foi algo surreal. Foi uma experiência tremenda. E eu estava em casa e se vinha alguém no portão, o senhor falava para mim, tal pessoa vai vir aqui. Daqui a pouco a pessoa me chamava no portão. Eu fiquei muito sensível ao mundo espiritual, assim, de ter uma... Tudo o senhor me falava. Eu estava assim, sabe? Foi algo tremendo. Foi uma experiência única. Voltou de novo no mesmo lugar? Aonde? No inferno? Não. Só que depois disso eu já recebi mais duas profecias. Que o senhor vai me levar no inferno. De novo. De novo. Que era para ir mais longe. Era para eu ter ido mais longe. É. Porque o inferno é um clamor que não é atendido, né? Eu recebi um dia desse aí, alguém falando assim, ó, você vai ser arrebatado, vai pro céu e vai pro inferno.
Aí fui em outro lugar, ó, Deus tá falando que vai te arrebatar. Eu falei, eita, glória, já é o segundo. E eu tô aqui ouvindo sobre arrebatamento. Você vai ser arrebatado. Seja ativado aí, Ô, ó. glória. Compartilha esse programa. Tem pessoas que precisam ouvir o que está sendo falado aqui, porque os testemunhos também é uma forma de ativar o ensino, o testemunho, tudo isso sai com unção, é liberado com unção e a unção ativa. Mas quando eu fui ministrar na sua igreja, apóstolo, né? Apóstola Patrícia, Uhum. você falou de um testemunho muito forte, né? Que é uma coisa também não tão comum, É. mas não dando pulo. Você estava na mocidade, aí encontrou o maridão lá no meio. Não, Não não, foi no meio lá do jovem, não? não, Para não chegar nesse milagre não, que é aconteceu. verdade, porque vamos chegar no milagre, né? Não, aí depois disso, eu acho que o inimigo ele tenta nos, por causa da religiosidade, a religiosidade ela mata, né? Então, e as pessoas elas não creem eu comecei, e o Senhor começou a me usar assim na profecia. As pessoas estavam pregando, porque assim, existe aqueles profetas que o Senhor ele levanta para entregar mensagem para a igreja, né? E o Senhor começou a me usar assim, para entregar mensagem para a igreja. E às vezes o Senhor me tomava, eu levantava e entregava, sabe? E aí começou uma perseguição contra a minha vida. O pessoal não gostou. Não. Mas porque ciúmes, inveja? Bom, a gente recebe as coisas do Senhor conforme a nossa busca, conforme o nosso nível, Sim, né? mas os outros estavam com inveja? Eu acho que sim, né? Porque não busca, não tem intimidade, não tem. E aí vê Deus te usando, vê Deus. Aí o Senhor começou a me usar, porque lá tem, né, o dom da revelação e tal. E aí começaram uma perseguição contra a minha vida. Começaram uma perseguição e eu me dei uma afastada, sabe? Eu fiquei fraca na fé. Porque é diferente de uma pessoa quando sai da igreja, que ela quer o mundão, ela quer voltar a fazer tudo que ela fazia, né? Esse não foi meu caso. E aí foi onde eu conheci o pai dos meus filhos, né? Que eu casei. Então, quando você conheceu ele, você estava fraco na fé. Tava fraca na Não fé. estava orando muito. Não. Não tava. Esse é o problema, né? Esse é um problema. Eu ia falar, esse é um problema. O problema é que aconteceu algumas situações que eu já sei, né? Não sei se a apóstola vai falar ou não, vai sair com ela não. não. Deixa Mas pra uma outra deixa hora. para outro programa. Outro programa. E aí você casou e teve uma jovem de Deus. Esse milagre é tremendo que a apóstola falou, né? Verdade. Porque quando você conheceu, ele logo casou, demorou. Sim, sim. É porque, na verdade, eu conheci ele desde os meus 13 anos. Não, já era conhecido. Já conhecia já. Então, daí, desse local onde a gente morava, que a minha mãe decidiu morar lá em Suzano com meu avô, e depois ela voltou para esse local onde ele já morava, né? E aí eu já conhecia ele, né? Sim. Então a gente começou a namorar, a gente casou e nesse casamento eu tive 4 filhos com ele. 4 filhos. Então a minha filha mais velha hoje, que tem 25 anos, que é o testemunho forte. 25 anos. Ó, que 25 bem. anos. Conheci ela. Conheceu. A Olha, esse Marina. testemunho muito bonito. Sim. Então, a Marina, quando ela nasceu, acho que ela tinha alguns meses, que eu não me recordo muito bem exatamente quantos meses ela tinha, mas ela era, não sei se era por volta de 5 meses, ou 6, no máximo, ou 7, no máximo. Eu acho que não chegava a ser tudo isso porque ela não sentava ainda, né? Ela era bebezinha, né? E eu fui dar banho nela, na banheira, né? E ela se afogou. Porque se você não segurar bem, né, o bebê, ele escorrega, às vezes ele fica se mexendo, né? E ela escorregou do meu braço e se afogou. E aí ela começou a se bater, ficou roxa e foi perdendo o sentido. E por incrível que pareça, ela veio falecer, né? E aí o pai, ele vinha na hora do almoço, ele trabalhava perto, e ele vinha na hora do almoço justamente para me ajudar a auxiliar a dar banho nela, né? E ele estava em casa. E aí quando eu chamei ele, que eu peguei ela, enrolei ela na toalha, no cobertor, e ele viu que ela não respirava, o coração não batia, e ele começou a ficar desesperado. Ele entrou no desespero, eu comecei a chorar e comecei a me sentir culpada.
E foi aquela... como é que fala? Aquela mistura de sentimentos, né? E nesse alvoroço todo, ele abriu a porta e saiu gritando: minha filha morreu! Minha filha... Ele arrancava assim os cabelos da cabeça, sabe? A minha filha morreu, minha filha morreu. E aí ele fez um escândalo que os vizinhos ouviram. E eu morava num prédio e tinha uma senhora que morava embaixo de mim, que era da Deus e Amor, do ciclo de oração. Irmã do Coque. Irmã do Coque. E aí ela veio, ela entrou, a porta estava aberta, né? E eu com a menina assim, chorando. E ela perguntou para mim: filha, o que aconteceu, filha? E eu falei: minha filha morreu, não sei o que e tal. E contando para ela, né? Ela falou assim: me dá a sua filha aqui para mim. Aí eu dei para ela, ela pegou ela, né? Ela orou. E uma oração tão simples, que ela acho que não tinha muito estudo, então mal ela sabia pronunciar o nome de Jesus. Mas o que ela carregava, que era mais importante, né? Que era a unção, um poder de Deus. Então ela fez aquela oração tão simples, ela orou, sabe? Colocou a mão assim nela e pediu ao Senhor que trouxesse o espírito dela de volta, que trouxesse vida. Olha o desespero desses pais. Senhor, tem misericórdia. E aí ele subiu, nisso ele entrou e falou assim: já chamei o carro, vamos para levar para o pronto-socorro. E aí ela me entregou a Marina de volta, né? E nós descemos as escadas e tinham outras escadas para subir, para chegar até o estacionamento. Quando eu terminei de subir aquelas escadas, que eu fui entrar dentro do carro, que eu entrei dentro do carro, ela deu aquele suspiro. Deu aquele suspiro, sabe, de vida. E começou a chorar. E o Senhor trouxe a vida para ela. Forte. É forte. E mesmo assim, a gente levou ela no pronto-socorro, ela ficou... Deu uma entrada para internação, ela ficou em observação, e aí os médicos disseram que faltou oxigênio no cérebro, que ela ia ter convulsão, que ela ia ter que tomar os remédios e tal, né? E aí eles tentando procurar veia nela para dar medicação e não achava, e ela chorando, aquela coisa toda. E aí eu fui lá fora. Olhei para o alto, olhei para o céu, orei ao Senhor. Aí o Senhor falou assim para mim: a sua filha não tem nada, pega ela e leva ela para casa, vai embora para casa. E aí eu entrei e falei: olha, para, eu vou levar minha filha embora. Não, mas a senhora não pode, isso aqui. Não, eu assino o termo de responsabilidade, porque minha filha não tem nada. Eu vou levar minha filha embora para casa. E aí eu levei ela embora para casa e até hoje, para a glória de Deus, ela não tem nada. Não tem nada. Glória a Deus. Nunca teve uma convulsão, nada, nunca. Não, sadias, Glória graças a Deus. A apóstola gosta do monte. Gosto muito do monte. Antes de você falar daquela experiência que foi um aviso, né, sobre o que ia acontecer no mundo, Sim. Qual outra experiência que você lembra do monte, nesse tempo todo que busca o Senhor no monte? Algo que chamou a atenção sua? Ou visão, ou revelação? Tem tanto um lado espiritual bom e o ruim, né? Então conte o ruim e o bom. Você quer ouvir uma boa e uma ruim? Uma boa e uma ruim. A ruim tem várias. Tem várias, né? A ruim, meu Deus. Mas tipo, a ruim é o quê? De guerra espiritual? Sim, de guerra espiritual. E uma que eu não, assim, que eu me recordo, assim, que uma vez a gente estava no monte orando e entrou um jovem, subiu um jovem e o monte estava, assim, tinha bastante pessoas. E aí ele veio diretamente a mim. E ele falou para mim assim: irmã, ora por mim, porque eu saí de casa e eu vou me matar. Eu estou desesperado, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu orei por ele, né, manifestou, né, orei, né, aparentemente foi liberto, que não é exatamente a libertação isso, né? É um processo, é um início, né? E aí ali ele aceitou Jesus. Eu acho que isso ficou bastante marcado, porque dependendo de quem... Se ele não tivesse subido ali, talvez ele poderia ter ido mesmo e tirado a sua própria vida, né? Mas aí é ruim ou pô? Não, isso aí é uma mais razoável. E aí vieram outras pessoas pedir oração, e ali o monte virou
Virou mais libertação do que... Manifestando por um monte. Sim, sim. E aí o Crente. pessoal... Crente? Crente. Mas o crente tem problema assim? Tem, claro que tem. Se de guardar mágoa no coração, rancor, as brechas que o inimigo encontra para... Pra entrar. Sim. E... Bom, essa é uma razoável, né? Agora, a última experiência que eu tive no monte, que marcou, a última, sim, mais recente, que nós estávamos orando no monte e o céu estava totalmente fechado. E eu comecei a orar e louvar o Senhor, né? Um louvor que eu gosto muito. E eu vi que só onde que eu estava, o céu começou a abrir. O céu começou a abrir. E eu comecei a ver aqueles vultos pretos que passavam, né? Que é potestades que fica, né? Eles passavam. Só que aí eu vi um anjo de fogo. Eu vi um anjo de fogo. Ele passou, aquele anjo de fogo. Aí eu falei, meu, que coisa linda, Jesus. Aí eu olhei para um lado, o Senhor falou para mim, ali tem um portal aberto. Vai orar lá. E eu fui lá orar. E eu chamei o pessoal que estava comigo. Falei, olha, o Senhor me deu uma visão aqui, o céu está aberto, há um portal aqui, eu vi um anjo de fogo, a gente vai orar aqui. E a gente fez um ciclo a gente deu as mãos. Aliás, eu não falei que tinha visto um anjo de fogo, desculpa, eu não tinha dito. E aí nós demos as mãos para orar, e aí eu senti aquela unção, uma unção que eu caí na unção. E aí um irmão que estava com a gente falou assim, olha, o anjo de fogo passou aqui. Por isso que eu lembrei que eu não tinha dito, porque eu não costumo dizer, para ver se Deus usa mais alguém para... pessoas para confirmar. Exato, exatamente. Isso foi muito forte. E aí eu senti aquele vento, veio aquele vento, sabe? Um vento que eu creio que é do Espírito Santo. E aí, isso foi, acho que foi na sexta. Quando foi no domingo, eu tinha uma ministração na igreja do Apóstolo Cauê Linhares, pela manhã. E eu estava lá de frente ao altar e eu senti aquele mesmo vento. Saiu do altar e veio na minha direção. Eu procurei o ventilador, não achei ventilador. Eu falei, nossa, foi tremendo, porque foi aquele vento que eu vi, que eu senti no monte. Sentiu na igreja. Eu senti na igreja. É o anjo. É o anjo. O anjo de fogo. O anjo de fogo. Isso. E foi no monte que você teve a visão lá, que foi avisado que ia ter a pandemia? Sim. Foi no monte. Conta isso aí, que antes foi 2 anos? Foi 2019, não foi, que veio a pandemia? Final de 2019 em outros países, aí em 2020 fechou tudo aqui no Brasil. Isso. Então, a gente estava orando no domingo de manhã. 2019. Isso, 2019. Nós estávamos orando nesse mesmo monte e estava eu e mais os corpos de alguns obreiros, né, que na época estavam congregando lá comigo. Desculpa. E a gente orando, e aí eu olhei para o céu, eu gosto muito de orar olhando para o céu. E quando eu estava orando, olhando para o céu, eu vi, o Senhor começou a mostrar que o céu ficava preto, né? E aí o Senhor começou a falar para mim que ia vir algo terrível sobre a terra, que ia abrir sepulturas, que ia haver muita morte e tal. E o Senhor começou a falar que ia vir um vírus e tal. E o Senhor começou a falar comigo. E eu senti um temor tão forte no meu coração, porque é diferente quando a gente recebe a mensagem do Senhor e quando a gente transmite para alguém, quem está ouvindo não recebe com tanto impacto quando é a gente que ouve, né? É diferente. Tanto é você conta o testemunho algo e você pensa que vai impactar, a pessoa não está nem aí. Não é? Verdade. Você fala, nossa, a pessoa não deu a mínima. Nem ligou. Nem ligou. Mas você que recebeu, você sente aquele impacto. Então, aí eu dobrei meu joelho no chão, coloquei minha testa no chão e comecei a chorar. Pedi a Deus misericórdia, e o Senhor falando. Nisso, o Senhor tomou uma irmã que estava lá em profecia e começou a entregar a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma mensagem. E aí eu falei, Jesus, vai vir algo terrível. Aí eu não... Meu Deus, aí eu senti que o negócio era sério. E aí foi justamente no período que eu mudei de casa. Eu morava em outro bairro
E eu encontrei uma casa para alugar próximo à igreja, para ficar mais próximo à igreja. E em fevereiro que eu mudei, eu deixei as caixas do lado de fora, que você vai tirando as coisas, né, para fazer a mudança, para dar mudança, né, e deixei as caixas lá fora. Eu tive uma visão quando eu deitei. Eu vi um vento que soprava muito forte, que levava as caixas juntas, assim, ó. Eu falei, meu Deus, vai vir algo terrível. Aí eu já comecei a ficar preocupada. E aí eu tava na pia lavando louça. Eu tava na pia lavando louça e o Senhor falou assim para mim: você vai convocar a igreja num jejum de 3 dias, jejum de Esther e de pano de saco, e eu vou quebrar o decreto de morte. E aí eu falei, nossa, Senhor, aquilo me impactou. Aí eu fui pro culto. Falei, olha, hoje o Senhor me deu uma mensagem. Aí eu contei o que aconteceu no monte. Falei, o Senhor deu uma ordem para mim convocar a igreja para fazer um propósito de jejum, de pano de saco, de 3 dias, o jejum de Esther. E a gente sabe que hoje em dia esse negócio de pano de saco, as pessoas têm uma certa critica, né? Sim. Critica bastante, pano de saco, não sei o quê. Né? Eu falei, bom, eu prefiro obedecer. Se Deus falou, Se Deus falou, tem que obedecer, tem que né? obedecer. Claro. E a gente comprou o pano de saco. Quem não podia comprar, porque um valor, que tem um que é mais caro, né? Ensinei como que você faz. Se comprar o pano de saco, tem uns que eles são grandes, você abre, você costura e tal, leva na costureira, bom, enfim. E aí vamos começar essa semana. Aí começamos na quarta, quinta e sexta. Começamos o propósito de jejum de Esther. E orando na igreja. E só oração. Oração, oração e oração. E aí, na madrugada de quinta para sexta, que eu deitei, eu tenho um sono muito leve, né? Eu sou muito... entrou no quarto, eu acordo. Eu sou muito sensível, assim... Sono fraco. Sono fraco, não. Leve. O sono é leve e eu tenho muita sensibilidade de alguém. Se entrou, eu sinto que alguém entrou, eu já acordo. E aí eu senti que tinha alguém dentro do quarto. Eu senti a presença de alguém dentro do quarto. E aí eu acordei. Quando eu abri os olhos, tinha um anjo de guerra, de batalha, um anjo armado, com escudo na mão, e ele estava em pé, com um semblante bem sério, em pé, assim, na minha frente. Né? E aí foi a primeira vez que eu vi um anjo materializado, né? De olhos abertos, assim como eu estou vendo o pastor. A primeira vez que viu assim, claro, assim. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu já tinha visto o anjo em visão, mas assim, anjo no formato de um homem, né? Todo branco e tal. Outros tipos, né? Diferente, assim, mas visão. Que é diferente de visão aberta, né? E aí, eu chamei a minha filha. Nessa época, minha filha ainda morava comigo, ela não era casada. E aí eu chamei ela. Quando ela entrou no quarto, ele sumiu. Ela não viu. Ela não viu. Você chamou pra ela ver. Aham. Será que ela ia ver? Não, eu não sei. E aí, realmente, o Senhor foi fiel naquilo que ele disse. Que ele disse para fazer o jejum, que ele ia quebrar o decreto de morte. Porque o que nós precisamos é se posicionar diante de Deus, né? Diante de uma batalha, de uma guerra, ou de algo que o Senhor já está nos alertando. Que era um alerta, né? Era um alerta. Que ia vir. Sim. Para estar preparado. Uhum. Em Apóstolo, você começou a receber visões criança. Sim. Deus começou a usar na revelação, na adolescência, quando estava jovem. Uhum. E naquela época não tinha tanta escolas de unção, escola dos ungidos, não tinha isso. Então foi tudo diretamente. Sim. Mas você acredita na transferência de unção? Acredito. Você já recebeu alguma transferência que ativou algo que não tinha nessa busca ou foi sempre diretamente? Foi direto ou alguma coisa você recebeu por transferência? Os dois. Você lembra de alguma especial que você falou, naquele dia eu recebi aquilo e algo mudou? Foi no dia que a gente estava no monte orando
Bom, no tempo da pandemia não podia estar aberto a igreja, né? Então, era um monte. E um monte ficou muito cheio de irmão, né? E a gente, todos os dias praticamente, a gente estava no monte. Passava o dia inteiro ou a noite toda. Fiz muito propósito no monte, se colocar mais de 50 dias, direto, assim. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E foi no monte que eu não tinha esse negócio de receber unção e cair. Eu não tinha ainda isso aí. E tanto, eu acho que nessa entrega de busca, eu recebi uma unção no monte, assim, eu recebi e caí. Eu falei, meu Deus. Mas direto, ou alguém orando? Direto. Não, direto. Direto. Ninguém veio, ministrou, repartiu a unção em mim, nada. E aí, eu fui... Quando começou a voltar os cultos, né, aos poucos, né, começou a voltar os cultos, eu fui ministrar. Aí eu via, porque assim, desde quando eu estava na Deus Amor, quando eu ia ministrar, eu via sempre um anjo ficava do meu lado, no altar. E aquele anjo ficava do meu lado e eu ouvia a voz do Espírito Santo, ele me dizia assim, aqui tem uma pessoa, o Senhor me falava, olha, é uma mulher tal, 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 e me dava um nome, sabe? E aquele anjo sempre estava ali do meu lado. Né? Da Deus e Amor, no tempo da Deus e Amor, eu já tinha esses mistérios, né? E eu queria até dizer algo aqui, depois eu entro respondo sua pergunta. Deixa lá. É que aconteceu, assim, aconteceu duas coisas, muito interessante. Toda vez que eu pegava o ônibus, aonde eu sentava, não sentava ninguém do meu lado. Não sentava ninguém. Ou se eu sentasse aqui ninguém sentava, todo mundo passava direto, parece que não me via. E eu falei, Senhor, será que as pessoas desfazem de mim porque eu sou crente? Ainda mais da Deus é amor, né? Eu pensava, será que é por causa disso? E aí, olha só que tolice a minha. Aí, um dia eu falei, Senhor, eu quero saber, por que ninguém senta do meu lado? E aí eu peguei eu entrei no ônibus para ir para a sede regional para participar da ceia, né, pela manhã. E o ônibus podia estar lotado que fosse, ninguém sentava. E aí, quando eu desci do ônibus, o Senhor abriu minha visão. Eu vi um anjo do meu lado, aquele anjo enorme. E o Senhor falou para mim, ninguém senta do seu lado porque o anjo está do seu lado. E eu não permito ninguém sentar do seu lado. E eu comecei a falar em mistério no meio da rua. Comecei a falar em mistério. E aí, um dia, eu tive uma ministração dentro de uma comunidade. Eu fiz um propósito que lá você faz campanhas, né? Então, eu fiz uma campanha lá de 3 dias, numa igreja dentro de uma comunidade, que para mim entrar e descer, chegar até a igreja, eu tinha que tirar os sapatos, senão eu caía. Uau. Não, da descida, ser muito inclinada. E nessa época eu tinha o meu filho, o Isaac, ele era bebê. Então eu carregava o Isaac e a bolsa, né? E aí eu tirava o sapato, descia, mas eu nunca coloquei dificuldade nenhuma para estar indo fazer a obra. E nesse dia, a igreja era um barracão de madeira. Em cima, no altar, desse lado aqui onde ficava o pregador, a janela era só uma madeirite que eles empurravam. Essa era a janela. E não era um tamanho padrão, era maior. Não sei se era para entrar ventilação, não sei qual era o propósito. E naquele dia que eu estava ministrando, eu comecei a andar no altar. Então eu ia até a janela e voltava andando. E aí teve um momento que eu fui até a janela e voltei. Quando eu voltei, eu vi que o anjo me acompanhou. E quando eu parei, ele parou no meu lado direito. E nisso começou tiroteio para tudo que era lado. E todo mundo começou a correr, cair no chão e aquela coisa. E eu fiquei parada, eu fiquei sem reação. E eu só falava assim, irmãos, vamos orar, mas ninguém me ouvia. E aí, depois eu fiquei sabendo que do lado tinha estourado um cativeiro e tal, né, de um sequestro. Mas o que eu entendi? O anjo que estava ali do meu lado, ele estava me guardando e me livrando, que eu poderia ter recebido uma bala perdida, que foi do lado. A gente não sabe,
Mas, senão o Senhor não teria me mostrado aquele anjo. Tá aguardando. Estava aguardando. Então, e aí, depois que começou a voltar os cultos da pandemia, eu fui ministrar numa igreja e eu senti uma unção. E eu desci, o Espírito Santo falou para mim, desce e coloca as mãos nas pessoas, eles vão receber o batismo, vão ser renovado e tal. E eu fui. A pastora que estava da igreja convidou uma irmã para louvar. E o Senhor falou, vai, vai, vai. Eu falei, Jesus, eu vou. E eu comecei a colocar a mão e as pessoas foram recebendo a unção. Uns caíam, outros ficavam tremendo, outros ficavam... Foi assim, foi na garra mesmo. E aí, depois de um tempo, eu conheci o apóstolo Cauê Linhares. E aí eu recebi, a primeira impartição que eu recebi foi do apóstolo Cauê Linhares. Você não sabe, não conhecia, você não entendia sobre não entendia impartição? Nada disso. Mas você acreditava? Do apostólico, nada. Aí, porque para os irmãos entenderem, ela veio lá do pentecostal, da Deus e Amor, mas hoje é a igreja apostólica, por isso que ela é apóstola. Foi através dessa contato com o Cauê, né? Foi. Porque antes disso, eu sabia assim, eu entendia eu ouvia a voz do Senhor, que ele me dava um comando. E simplesmente eu obedecia. Sim. E quando você recebeu a primeira impartição, que você sentiu especificamente, ou que viu, ou que aumentou depois da impartição? Só tô vendo aqui o número que o Cauê fez. O Cauê Linhares participou num dia desse aqui. Ele fez 2, né? Fez o número 11 e o número 66. Cauê Linhares é um homem de Deus. Sim. Se você quiser conhecer, você que não conhece, o número 11 e o 66. Tanto que o programa que eu coloquei aqui, o número 66, eu coloquei o segredo da unção. Cauê Linhares, ele falava da unção. Ele gosta de falar da unção. Gosta, ele ama. Até aproveitando isso, que na sua igreja tem muitos pastores que vão ministrar unção, a transferência. Sim. Você fala o seu interesse da igreja e fala qual o culto desses ministros que já foi lá que foi mais impactante. Eu sei que todos é impactante, mas tem um que fala, olha, aquele dia foi demais. E fala o endereço para o pessoal que quiser ir lá de São Bernardo do Campo. Sim. Rua Modesto Salera, número 71, no Jardim Telma, São Bernardo do Campo. Olha, eu acho que o apóstolo Cauê Linhares foi o que mais marcou isso. Ele vai de novo lá ainda. Tem o apóstolo Ronald, né, do Rio de Janeiro, que já esteve lá. Mas o apóstolo Cauê Linhares foi o divisor de águas. Sim. Foi um divisor de águas, porque quando o Senhor começou a mudar o meu ministério para o apostólico, foi depois da pandemia. Mas primeiro eu recebi tudo Antes da pandemia era bem pentecostal. Era pentecostal. Mas sem uso e costume, mas bem pentecostal. Isso. Ou tinha uso e costume? Não, sem uso e costumes, não. Mas era bem pentecostal, Era. Né? Aí o apostólico profético, então tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. De 2020 para cá, mais ou menos. Muito pouco tempo. E aí eu tive uma visão, o Senhor me deu uma visão que eu estava ministrando, eu estava arrumando a mesa da ceia, e dentro da igreja tinha um sol muito forte, e vinha um anjo todo vestido de branco, com um talit branco e azul, e ele vinha com os braços assim. E um braço tinha um cinto, um cinto branco, e no outro tinha um manto branco. E ele vinha até mim e falava assim para mim, eu tenho pressa. Eu entendi que era o Senhor que estava mudando o ministério para apostólico. E aí eu fui e aí eu vendo as pregações, né, no YouTube e tal, eu vi um vídeo da apóstola Nilcélia. E aí eu comecei a seguir ela. Aí foi quando eu fui entendendo mais, tal, do Comando Águia. E aí eu vi que ela postou que ela estaria na igreja lá em Mogi, do apóstolo Alexandre. E aí tem um número, tal, eu perguntei para eles, da inscrição e tal. E a gente foi, chamei umas mulheres, a gente foi lá no Encontro de Leoas.
que foi tremendo. E aí foi lá onde eu conheci o apóstolo Coelho Linhares. Ah, que benção. É. Conectando. Aham. E aí eu participei da Escola Fluir. Foi quando também aprendi muita coisa. Aprendi muito com o apóstolo. Esse dom profético ou de profecia que você tem é transferido? Ai. Ó, eu não costumo assim, Não, mas alguém que você orou e começou a profetizar, ou recebeu que não profetizava antes? não, Você lembra de alguém? não. Mas você acha que é transferido? Agora você me pegou. Ai. Não aconteceu isso ainda. Não aconteceu ainda. Não, eu conversando com um pastor, com um pastor, ele tem uma unção específica. Eu mandei um áudio para ele, ó. Você quer transferir essa unção aí? Ele falou, não, eu recebi de um jeito. Eu não quis falar do jeito que fez, mas ele teve que fazer um negócio para receber. Em outras palavras, outra pessoa não recebe. Mas aí Deus me deu um entendimento. É como se fosse uma capacidade que Deus dá para alguém. E como Deus entregou essa capacidade, eu creio que qualquer capacidade espiritual pode ser transferida. Claro que vai da pessoa, da busca, da fome, da sede, mas eu creio que a capacidade pode ser transferida. E é Sim, claro que a pessoa tem que estar fazendo parte dele, estar buscando. claro, isso mesmo, verdade. E cura, aconteceu no seu ministério? Sim. Acontecia mesmo antes do apostólico, aumentou depois do apostólico. O que aumentou depois do apostólico? Cura, libertação ou continuou do mesmo jeito na questão das curas e libertação? Não, aumentou a libertação e a cura. Aumentou. Já acho que umas mulheres que estão estéril, às vezes me pedem oração, e já tem 2 que já deu testemunho, já estão com um bebê já, Que benção. que era estéril, não poderia gerar. Você que tem problema de esterilidade, coloca aí no final, a apóstola vai fazer a Vou oração. orar. Já levantou um paralítico? Não, paralítico não. Vai acontecer. Eu creio, é promessa. Promessa. É promessa. Tava sentindo quando você fala, fez essa pergunta, eu vi isso. O Senhor já usou várias pessoas para dizer isso Olha, mesmo. tá, confirmação. Ô, Eu vi glória. isso aí. Aleluia. Vai acontecer. Maravilha, Jesus. E qual é o segredo para andar no sobrenatural? Para a pessoa precisa fazer o quê? Eu acho que é manter a intimidade, a busca. Porque primeiro você busca, se dedica e você recebe. E você tem que continuar do mesmo jeito. Porque às Depois que recebe, continuar buscando. Com certeza, continuar buscando. Na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Porque às vezes a pessoa fez uma campanha, orou, jejuou, buscou, aí recebeu, Aí para. 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 Eu acho que a intimidade, a busca, a entrega é essencial. A intimidade com o Senhor é essencial. Vou fazer uma pergunta interessante para a apóstola. A apóstola busca desde o 17, mas para valer, né? Deus. Sim. E é algumas perguntas que algumas pessoas... Quando eu fui pastor local, tinha uma irmã, eu lembro sempre dela que... Não é só ela que faz essa pergunta, mas lembro dela que quando acontecia problema com ela, falou, pastor, eu estou buscando. E por que acontece essa coisa ruim? E aí eu explicava, mas acontece mesmo. Você buscando a Deus sempre, orando, jejuando. E com certeza, pela idade, né? A idade é nova ainda, mas vamos dizer assim, pelo tempo de busca, nós passamos por provações. Muitas. E aí eu quero que você responda isso. Por que o crente busca, aquele que está buscando, que tem uns que acham que não vai passar por provação, mas por que ele passa por provação, mesmo estando buscando muito a Deus, subindo um monte, orando, jejuando? Na sua opinião, por que ele passa por isso? Primeiro, acho que nós temos que analisar, né? Analisar. Porque às vezes tem pessoa que eu vejo que passa tanta aprovação que não é nem Deus que está provando, né? Tem pessoas que pegam a prova com a própria mão. Tem pessoas que tomam decisões sem consultar a Deus, casa com uma pessoa errada, muda de endereço que não era para mudar.
E acaba vindo umas certas lutas, que às vezes não é provações, porque a pessoa ela sai do alinhamento, ela sai do propósito de Deus. Então a culpa é dela. Não, não é que a culpa é dela, eu tô dizendo que há É, casos, há né? casos. Cada Alguns caso, casos. cada caso é um caso, né? Então, assim, às vezes a pessoa vem conversar comigo, eu tô passando isso, por aquilo. Aí eu falo, então, peraí, vamos sentar e vamos voltar lá no passado, né? E fala do início, o que aconteceu no início. Aí você vai analisar se realmente a pessoa está passando aquilo, se realmente é uma aprovação, ou se realmente ela saiu do centro da vontade de Deus, se ela tomou uma decisão que não era para tomar, e ela começa a sofrer as consequências. É. Né? Mas nós somos provados como o ouro é passado pelo fogo. Nós somos provados para sermos aprovados pelo Senhor. Mesmo buscando a Deus. Mesmo buscando, claro. Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Né? Você pastoreando igreja, qual é o problema mais difícil? Que você acha mais complicado sendo pastor local, né? Você é apóstolo local, cuida de uma igreja local, né? Uhum. Qual que você acha que é mais difícil de lidar? Atualmente? Qualquer época. Eu acho que é mais difícil as pessoas. Eu não sei que sentido. Assim, você está falando espiritualmente A dificuldade do ministério. Alguém quer ser pastor, apóstolo, pastora, apóstola e vai cuidar de uma igreja. Qual é a dificuldade que ele vai enfrentar, essa pessoa? Qual é a dificuldade? Vamos dizer, tem várias dificuldades, mas a número 1 que você acha mais difícil. Olha, o que eu acho mais difícil não é nem a dificuldade assim. Dificuldade nós temos, né? Mas saber se você ter certeza que o Senhor te chamou, que você está no local certo, o Senhor cuida de tudo, providencia tudo. Mas assim, o que eu acho mais difícil é as pessoas ser leais, as pessoas serem mais verdadeiras, as pessoas quererem ser mais constantes, né? Que as pessoas não são constantes, elas hoje em dia, hoje ela tá firme, hoje ela tá buscando, amanhã ela já tá desanimada, amanhã ela já tá entregando, amanhã ela já não quer mais. Então, o que eu vejo hoje na obra é que antigamente os obreiros, os pastores, eles passassem a prova que fosse, eles estavam ali firme, adorando o Senhor, fazendo a obra, sendo leal ao ministério, sendo leal ao pastor, ao chamado. E hoje em dia você não vê mais isso. As pessoas desistem muito fácil. Né? Não tem às vezes falta até certeza do chamado. Às vezes a pessoa não tem nem certeza, tá em dúvida, sabe? Aí fica naquele, ai, vai, não vai, sabe aquela coisa que E você não chama atenção, o cara já sai da igreja. já sai da igreja. Antigamente não tinha, eu recebia cada bronca do meu pastor. O meu Nossa, pastor, ele tinha uma voz alta e falava no meio de todo mundo. Dava bronca no meio de todo mundo e era alto, todo mundo ouvia e tinha que aguentar. tinha que aguentar. Eu só falar uma frase, eu falei pro meu pastor, falei assim, pastor, eu quero ser obreiro, novo convertido, né? Aí ele bateu nas minhas costas e falou assim, você quer ser obreiro? Então você vai precisar aprender uma coisa. Eu falei, você tá disposto? Eu falei, tô. Ele falou, você vai ter que aprender a apanhar, porque o obreiro apanha muito. Tá disposto? Eu falei, tô. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas novo convertido, eu tô. Senão hoje falar, não. Se soubesse o que era tudo, né? Tudo que vai passar. É verdade, não é fácil. Não é fácil. Não. E qual foi outras experiências de arrebatamento? Você lembra de outras específicas? Sim, eu tive um. Você falou do inferno, não teve nenhuma que foi pro céu? Já tive um arrebatamento de ver água, de ver águas cristalinas, né? Eu já tive um arrebatamento, está escrito no livro de Salmos, que fala que o Senhor, se não me engano, o Salmo de Davi, que ele fala que o Senhor daria uma força para ele de um unicórnio. Né? E eu tive uma visão que eu via, eu entrava
era no paraíso, um lugar lindo, sabe? Assim, é inexplicável, né? Não tem nada aqui comparável com aquele lugar lindo. E tinha um rio, né? Um rio de águas cristalinas. E eu olhava assim, eu via aqueles unicórnios que eles corriam, todo unicórnio branco. E eles corriam. E dentro e dentro daquela água cristalina saía um que era maior, mais bonito. Eu entendia que era o Senhor. E quando ele saía, os outros seguiam ele. Mas eu entendi que era o Senhor que estava me dando força, né? Depois eu procurei na Bíblia e achei que falava que o Senhor nos daria força como a força de um unicórnio. E, bom, mas aí você vai contar a visão para alguém que não crê. Ah, isso é visão do diabo. O unicórnio que tem chifre. Isso é coisa do diabo. Né? Porque tudo é... Mas eu tive um outro arrebatamento. Porque assim, a gente sempre faz lá na igreja um propósito de jejum de 12 horas. 12 horas direto de jejum total e só oração. Assim, dentro da igreja. Dentro da igreja. Orando. Uhum. E aí, essa vez que a gente fez esse propósito, e de madrugada eu tive um arrebatamento, que eu estava dentro da igreja, e o céu abria, o teto do céu abria, e eu via as estrelas, né? E o Senhor falava para mim como o Senhor falou com Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, né? E aí eu olhava para o altar, no altar tinha uma Bíblia aberta, e as folhas se moviam, e conforme as folhas se moviam, ia mudando de cor. Ia mudando de cor. E aí o Senhor Jesus, ele falou umas coisas para mim sobre a igreja do Brasil. E o que foi falado? A igreja do Brasil interessa. Ou é segredo? Segredo não é, né? Mas é meio complicado. Não, pode falar se o senhor proibiu, né? Que tem coisa que Deus fala, não fale agora. Mas se tá liberado, fale. Então, aí teve umas coisas que o Senhor me disse, e ele disse para mim não ser... Porque a igreja, a gente sabe que hoje a igreja, algumas igrejas, pastores têm se corrompido, né? Por causa do dinheiro, da fama. Pode falar tudo aí. Aí eu faço o corte. A igreja se corrompeu. Se corrompeu. E o Senhor falou para mim que a igreja estava sem pastor. Certas igrejas. Sem pastor. Uhum. O Senhor falou que o rebanho dele estava sem pastor. É forte isso. É forte. Muito triste. Muito. O Senhor falou para mim que o rebanho dele, as ovelhas dele, estava sem pastor. E aí o Senhor falou, falou para mim não ter ganância, não querer tudo ao contrário do que está acontecendo. O Senhor começou a falar para mim. E aí o Senhor, ele mostrou para mim as costas dele, porque a gente não vê o rosto de Jesus, né? Mas o Senhor mostrou para mim as costas dele quando ele foi crucificado na cruz. O Senhor mostrou para mim o sangue e as feridas, as chagas, né, as marcas. E o Senhor falou para mim que não era para mim julgar ninguém, que não era para mim julgar, que era somente para mim amar. Porque aquelas feridas, aquele sangue que o Senhor derramou por vidas, por amor, e que eu não deveria julgar ninguém. E ele me falou umas coisas. E a gente, às vezes as pessoas, eu vejo que as pessoas, elas são
usadas pelo Senhor através de dons, né? Carrega os dons porque buscou, né? Mas o que o Senhor falava para mim é que a gente tem que ter amor, amar de verdade. Ter o amor de Cristo. E naquele dia eu senti o amor de Jesus. Então, quando a gente é envolvido com a glória, a gente sente o amor dele, ele nos refaz. Ele nos refaz. Se refaz como? Se refaz. Ele nos. A gente. Toda aquela construção que a gente tinha, sabe? Às vezes de religiosidade, de achar que é melhor do que alguém, sabe? Isso tudo, tudo isso cai por terra. Tudo isso o Senhor nos molda por dentro, sabe? A gente muda completamente. Completamente. Ele curou também seu coração? Porque o amor dele cura. Né? Cura, com certeza. Você nessa época não precisava de cura. Coração. Precisava. Precisava, porque às vezes a gente está na frente da obra, a gente é ser humano. E a gente sofre muito. A gente sofre muita traição, a gente ajuda, a gente deixa de viver a nossa vida, né? E pessoas. Então, era um tempo que eu estava bastante ferida, que eu estava até mesmo querendo entregar o ministério. Então, foi um encontro que o Senhor teve comigo que foi para me curar mesmo. E eu senti o amor dele por mim e o amor pelas pessoas. Tremendo. Uhum. Falando sobre a igreja do Brasil, tinha uma irmã que acompanha nosso canal. Ela teve uma visão que ela via 5 árvores e ela viu 5 árvores sendo sacudidas. Não lembro se tinha fruto, que faz tempo que eu li, né? Ela mandou no WhatsApp, mas eu não lembro se caía fruto ou não, mas as árvores eram sacudindo, aí Deus falou num sonho para ela. Esse foi um sonho que ela teve. E Deus falou assim, ó, eu vou sacudir 5 grandes ministérios no Brasil, porque eles não estão mais no meu propósito. Não lembro se ela falou perdeu a visão ou saiu do propósito de Deus. Na verdade, eu creio que, não sei esses 5 grandes ministérios, mas eu creio que o avivamento vai vir, tem que acontecer algo, seja nas igrejas grandes ou na igreja pequena. E o apóstolo falou no comecinho aqui do podcast, que eu peguei a frase, que o avivamento já está. Como é isso, já está? Que você mesmo falou que tem a corrupção. E tem esse lado, como explica aí como o avivamento já está no Brasil? Já está, no Brasil já temos avivalistas. Ah, já temos avivalistas. Você é uma. Estou iniciando. Estou iniciando. Eu acredito assim, que ninguém é melhor do que ninguém e ninguém pode se achar melhor do que outra pessoa. Cada um, o Senhor, ele tem um propósito e cada um, o Senhor, ele usa numa área para determinadas pessoas e a obra dele é feita. Aconteceu um fato que um rapaz na igreja, e ele não se afirmava em igreja nenhuma, porque era viciado em drogas, e aí os pastores não davam muito valor para ele, e a mãe dele já era avançada em idade, já bem idosa, e ela chegou aí na igreja acho que 2 vezes. E aí eu levava ceia na casa dela, levava ceia para ela, orava por ela. E ele não se afirmava, não queria nada. Enfim, isso não vem um caso que... E aí ele mudou. Ele mudou e eu não sabia. Aí um dia eu fui lá, como de costume, fazer uma visita para ela, e eles não estavam mais lá. E a vizinha disse para mim que eles tinham mudado. E eu pedi o contato. Aí eu fiquei até triste, né? Falei, puxa vida, e agora como que ela vai ficar, né? Sem a ceia e tal. E aí quando um dia eu estava em casa, um dia normal, alguém no Face me manda mensagem no Messenger, aí eu vou olhar ele. Aí ele falou assim pra mim, pastora, eu perdi o contato da pastora, eu mudei e tal. A minha mãe tá internada no hospital, já tem um bom tempo. Eu já fui atrás de pastor tal, todas as igrejas que ele tinha passado, ele tinha ido procurar os pastores para ir poder orar pela mãe dele. E todos negaram.
Todos negaram. E aí ele falou para mim, eu lembrei da pastora. A senhora pode vir aqui fazer uma oração? Porque a minha mãe precisa muito de uma oração de um pastor. Aí eu falei para ele, vou agora. Parei tudo, larguei tudo que eu estava fazendo, me arrumei e fui. Cheguei lá, a esposa dele estava me esperando, né? E eu entrei como visita religiosa, né? Porque eu tenho a carteirinha do curso de capelania. E aí eu subi, orei por ela no quarto. E assim que eu orei por ela, o Senhor recolheu. Na mesma hora. No mesmo instante. Como se estivesse esperando. Realmente ela estava esperando que um pastor fosse orar por ela. E aí ele me agradeceu, né? Colocou lá no Face, fez uma propaganda. Detonou as outras pessoas. Cadê os pastores? Cadê os pastores? Então, então cada um é importante na obra. Cada um tem o seu valor no hospital, no presídio, na casa de recuperação, seja onde for. Você deu até uma ideia. Você que conhece um pastor que é uma benção, escreve o nome desse pastor aí no comentário. O nome dele, pastor tal. E se ele tiver canal, até marca o canal dele aí. Escreve aí o pastor. Porque pastores que é uma benção, você tem que reconhecer, ajudar. Verdade. Lá em Hebreus fala assim, ó, obedecer vossos pastores que cuidam de vocês, tá? Não seja rebelde. Para de ser rebelde, irmão. Desleal, porque às vezes o pastor chama atenção, já vai para outra igreja, às vezes o pastor está orando, está jejuando, e pastor, mas ele errou. Ser humano também pode errar, mas tem que caminhar junto e crescer. Lá em São Bernardo, não sei se você conhece todo São Bernardo ou só o bairro que você mora, lá tem muitas igrejas, que eu sei que São Bernardo eu acho que é a maior cidade do ABC. Eu acho que Santo André é a segunda. Santo André, se eu não estava me engano, eu acho que onde eu moro é 700 mil pessoas. Acho que São Bernardo talvez tenha 1 milhão ou mais. Igrejas avivadas, está lá como o avivamento de São Bernardo. Ou falta muito? Falta muito. Falta muito. Falta muito. Porque ou as pessoas estão muito na letra, né? Ou sem avivamento. Tá pouco, tá sim. Tem umas igrejas avivadas, sim, mas poucas, muito poucas. A gente percebe que depois da pandemia, as pessoas não querem mais ir para a igreja. Elas querem ficar em casa assistindo pelo online, pelo YouTube, seguindo o pastor, nada contra, mas pastor lá e tal, mas isso não é correto. Isso não é correto. Correto é a pessoa estar frequentando um ministério, tendo um pastor, participando da ceia, né? Se for batizado. Então, eu vejo que lá as pessoas... o espírito de incredulidade muito, muito forte ainda, um espírito de incredulidade. De religiosidade também. Infelizmente. Tem muitas igrejas, mas não está tendo mover. Não. Porque tem lugar que tem bastante igreja, né? Sim. Mas se falar do mover... Não. Eles não creem. É uma... É terrível. Eles são incrédulos. Tem muita gente que é incrédula. Uma vez aconteceu um fato interessante. Eu estava fui convidado para um casamento. E nesse casamento teve um culto depois. E aí, eles começaram a discutir negócio de cair, que não sei o quê, igreja do Cacá, igreja não sei do quê, começaram a discutir esse assunto, né? E você lá? Eu lá, só ouvindo, né? Ai, Senhor. E eles começaram... Não deu vontade de falar nada? Não, calma aí. E aí eles começaram a zombar. Começaram com brincadeirinha, começaram a zombar. E aí eu falei, Jesus amado, não tem como ficar no meio disso, né? E aí um rapaz, enquanto eu tava assim, tudo bem, né? Eu não tava gostando, mas até que um abençoado, ele veio me afrontar. E começou... Mas ele não sabia nada de como é o seu ministério. Oi? Esse que veio afrontar não sabia como era o seu Não, ministério. ele sabia, não me conhecia.
Assim, conhecia, assim, Não sabia que caía, que tem esse movimento. Não, ele não sabia. Não, ele não sabia. Ele não sabia. E ele começou a zombar e tirar o sarro, e ele veio me afrontar. Com piadinha, tirando sarro desse negócio de unção que cai, não sei o quê. Eu, respirando fundo, né? Aí, o senhor falou pra mim assim, fala pra ele isso. Algo íntimo da vida dele. Aí eu falei, eu vou falar. E aí eu falei pra ele. Porque ele duvidava de tudo, tipo, que o senhor usava alguém de revelação, ele falava que era adivinhação, sabe? E como o senhor me usa assim, aí ele veio me afrontar. E aí, esse negócio, sabe aquela coisa? Eu falei, mas que coisa, né? Pra que isso? E aí eu falei, senhor, aí o senhor falou pra mim, ele tá duvidando? Fala pra ele isso. Aí eu fui e falei. Aí ele falou pra mim, quem te falou? Eu falei, quem me falou? O Espírito Santo, você não tá duvidando? E aí ele falou, alguém te contou, quem te falou? Aí eu falei, o Espírito Santo, você não tá duvidando, tô te provando. Aí ele falou assim, não, eu não creio, não sei o que e tal. Aí eu falei pra ele, tá bom, você não crê, então pega na minha mão. Aquele dia eu tive uma ousadia. Eu falei, então pega na minha mão. Quando ele pegou na minha mão, ele levou ele levou um choque. Ele levou uma recarga, assim, que ele caiu longe, tremendo, todo mundo veio. O que tá acontecendo? E todo mundo veio, o que tá acontecendo? Eu falei, não tá acontecendo nada. Ele só duvidou e eu tô provando pra ele. O que é realmente... E aquele dia foi... E acabou. Aí aquela palhaçada, aquela brincadeira acabou. E ele ficou caído lá um tempo. Aí ele levantou meio embriagado. E ele falou, o que é isso? Eu nunca senti isso. O que é isso? Eu nunca senti. E eu falei pra ele, então agora você para de brincar e agora você começa a crer de verdade. Dessa vez ele acreditou, né? Acreditou. Olha, era bom essa ideia, hein? Todos incrédulos aí, Deus pegasse. Nossa, não, aquele dia eu me deu uma ousadia assim que eu achei lindo, né? Que ele levou um choque, que ele caiu longe, assim, levou um... Mas você sabia que ia acontecer isso? Não. Foi no impulso, Deus Foi falou. no impulso. É tremendo. E tremendo, foi tremendo. Foi Então no Deus impulso. tem que dar um choque aí nas igrejas aí para algum... para um monte que não acredita. É verdade. Porque tem muita gente, infelizmente, existe vários motivos, né? Eu gosto de falar que uma vez eu fiz uma pergunta no canal, tem uma aba no canal que dá para fazer pergunta, né? Enquete, né? Se já tinha acontecido milagre na igreja de cada irmão. Aí uns falaram que é coisa rara, pouco, mas teve muitos irmãos que falaram que nunca aconteceu um milagre. Nossa. E eu falei, mas como pode? E eu falo assim, Deus está ali presente, não falando que Deus não está presente, mas está alguma coisa faltando, né? A incredulidade, né? A incredulidade. Uma das razões é essa, né? A igreja está incrédula. Sim. Eu tenho assim, vários problemas, pastor, quando eu vou ministrar nas igrejas fora. Porque geralmente as pessoas não aceitam. Eu já tive muito problema, eu falei, Senhor... Com incredulidade? Sim. Mesmo você tendo dom profético, não abre caminho? Não. Porque se a pessoa ela não crê, ela não recebe. Ela não recebe, não tem como. Então, às vezes, a gente vai ministrar nas igrejas se as pessoas caem na unção, né, e diz que tem demônio, levanta. Nossa, eu já tive tanto problema que você não imagina. De dizer que é demônio, que não é poder de Deus, ou pessoa se manifestar. Porque o Senhor me usa mais na área da libertação. Eu já vi pessoa... Mas manifestar é normal, né? Não, mas o Senhor me usa mais não tinha que ser normal nas igrejas. Tinha que ser normal, né? Tinha que ser normal. Cair ainda vai, né? Que é algo diferente para algumas igrejas, mas libertação... A pessoa não acredita no que está vendo lá. Não gosta. Não gosta. Não gosta? Não. Você já teve algum caso de os próprios lideranças lá do ministério cair endemoniado? Não, liderança não, mas quem estava dirigindo o grupo sim, obreiro que estava na porta também. Aí é problema, né? Aí é problema. Aí o pastor não gosta. Deixa lá o demoninho lá. Deixa lá, eles gostam que o demônio fica lá. Deixa lá o demônio quietinho. Deixa o demônio escondido lá, eu acho que eles preferem. Mas por que isso?
Porque não gosta porque é tipo um escândalo, né? Pra mim é. Não, é escândalo, mas por que as pessoas vão lá? Porteiro, grupo, pessoas estão endemoniadas e a própria igreja não ajuda na libertação dessas pessoas. Pastor, Por que essas igrejas estão assim? olha, Talvez pessoas possessas. Sem querer cortar, tem uma irmã que sim. contando assim de uma mulher que é profetisa. Ela contou isso pra mim, eu não acreditei. Ela é profetisa, mas ela bebe pinga, ou lá, cerveja, alguma coisa, bebe. E outras coisas que ela falou que é errado, agora não lembro para não falhar, mas. E o pastor sabe que ela tem essa conduta. Mas lá na igreja ele deixa ela ficar profetizando, Então tudo. o erro é esse, né? O erro justamente é esse, porque se a pessoa não está liberta, ela não está preparada, ela. Quem está operando ali é um espírito de engano, concorda? Não é o Espírito Santo. Bom, eu tenho uma experiência, não sei se eu posso falar aqui, mas de Pode falar. repente. O podcast está liberado. Porque o público nosso crê, né? Eles Crê? têm fome. Ah, que bom, glória a Deus por isso. Eu fui ministrar numa igreja e, e aí. Bom, eu vou ficar falando para não, né? E a pastora daquele local era um culto de mulheres. E ela foi dando oportunidade para as mulheres e tal. E eu comecei a sentir que aquele ambiente estava pesado, o ambiente não tinha uma presença, sabe, do Senhor, estava um lugar muito pesado. E aí ela foi dar oportunidade para uma irmã louvar. E a irmã louvando, né, aquela coisa linda e tal. E aí eu fechei o olho para adorar, para louvar. O Senhor falou para mim: não adora, abre o seu olho que eu vou te mostrar quem de fato está ali. Aí eu abri meu olho. Quando eu abri meu olho, eu vi um espírito nela. Eu vi um espírito. E, bom, ela teve a oportunidade dela, terminou, né? Continuou o culto e tal. E aí passou a oportunidade para mim. E quando eu comecei a ministrar, o que estava nela deixou ela curvada assim, sabe, com a cabeça curvada, caiu dos ombros. E todo mundo olhava para ela. O que está acontecendo? A irmã está passando mal? Sabe, tu chamava atenção? Eu falava, irmão, não se preocupa não. Deixa ela. Ele vai ficar até o final do culto. Que eu não vou parar de ministrar para. Mas manifestado? Não, eu não sei se ele estava manifestado, Sim. mas ela estava como se estivesse dormindo, mas não dormindo. Porque ela ficou caída, assim, sabe? Com os ombros caídos e a cabeça baixa, assim. Mas eu via que era um espírito, né? Eu vi, porque eu já tinha. O senhor me mostrou que estava nela, né? E aí terminou a ministração e a pastora chamou todo mundo lá na frente para fazer um ciclo de oração, para orar e tal, né? E aí começou todo mundo falar em mistério, sapatear, aquela coisa toda, né? E aí eu fui até ela. Eu fui até ela e falei assim para ela: vem aqui, eu quero orar por você. Aí ela falou: não. Eu falei: mas vem, eu vou orar por você. Ela: não. Aí eu peguei assim no braço, assim, sabe? Fiz assim no braço. Falei: não, vem cá, eu faço questão de orar por você. Aí levei ela no meio da igreja. Quando eu olhei bem no olho dela, eu falei assim para ela: você louva bonito, né? Você louva bonito, não sei o que. Ela: eu louvo e tal, né? Aí eu falei: espírito de engano, cai por terra agora. Aí ela caiu. Ela caiu. E nisso que ela ficou caída, assim, ela começou, o espírito começou a fingir que estava com o Espírito Santo. Começou a falar em mistério e ficou se batendo assim, quando você recebe aquela unção, né? Que você fica se batendo no chão, algumas pessoas ficam se batendo. Aí eu falei: nossa, gente, mas que espírito de engano terrível é esse? Aí o que é pior? A pastora veio e começou a falar em línguas com ele. Começou a falar em mistério. Aquela pessoa que estava na unção. Aham. Eu falei: gente, aí que é pior. Aí eu declarei, né, que ele se manifestasse, ele se manifestou. Aí, que eu me aproximei, ele falou para a pastora da igreja: por que você trouxe ela aqui? Não era para ela ter vindo aqui, ela me viu. O demônio falou. O demônio falou na boca dela. Falou para a pastora da igreja a respeito de mim, né? Que você viu ela, viu ele onde ele estava escondido. Isso. Ela falou: por que você trouxe ela aqui? Não era para ter trazido ela aqui, ela me viu. Agora, quanto tempo que ela estava ali louvando, que eu não sei, né? Porque é uma igreja que eu não conhecia nem a pastora, não conhecia ninguém. Ela pegou meu contato com outra pessoa e me convidou e eu fui. E aí,
Aí ele começou a falar umas coisas lá, e eu fui. Eu não podia me aproximar. Eu fui me aproximar, ele falou, eu não tenho parte com você. Eu falei, glória a Deus por isso, você não tem mesmo. Eu vou negócio é com ela. Já aconteceu isso, quer dizer, já aconteceu outros relatos também, né? Mas esse é o último que aconteceu que me deixou assim. Por quê? Porque às vezes a própria liderança ela não tem libertação. A própria liderança não tem. Então, você vê isso na mente. Quantas pessoas talvez estão cantando, pregando e estão lá Possesso de demônios. De demônios. E quem está atuando ali é um espírito de engano, um espírito não é um Espírito Santo de verdade. Então, é algo que para algum mal ele quer fazer, né? Que ele sim, sim. Que o demônio quer fazer mal, né? Roubar, matar e destruir. Sim. Apóstolo, eu vou pedir, sempre falo para os convidados fazer uma oração, ainda tem tempo, mas eu deixo bastante tempo para a pessoa orar à vontade, sem pressa. Orar aí o que sentir, ou libertação, ou cura, ou transferência, que eu possa sentir o que Deus colocar no coração, orar para o pessoal. Amém. Aqui. Amém. E também falar, qual é o seu Instagram? Canal no YouTube? Tem? Não. Tem que fazer o canal para falar sobre libertação no YouTube. Mas tem um Instagram. Eu tenho um Instagram que é Patrícia Moraes. Patrícia Moraes. Depois segue a Patrícia Moraes, que eu também falava, invista no Instagram também. Verdade, que eu não invisto. Da igreja. Da igreja Resplendor de Glória. Resplendor de Glória. @ Resplendor de Glória. Isso. É o Instagram e o Face. Isso. Face também? Face também. Então fica à vontade. Amém. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Principalmente, já aconteceu pessoas de eu orar pelo telefone e vomitar, manifestar. Então, eu creio que quem receber essa oração e crer será liberto. Amém. Em nome de Jesus. E para as mulheres que são estéreis, que quer gerar Pegar a bênção. a unção, que querem gerar, que o Senhor venha abrir a madre, né? Ser mãe, que às vezes é um sonho de uma mulher, né? É verdade. E um casal se tornar uma família, né? Quando tem filhos. Verdade. Então, amém. Vamos orar, então. Vamos orar, à vontade. Glória a Deus. Deus poderoso, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te louvamos e agradecemos o teu santo nome, Jesus. Que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai, através de nossas vidas. Através deste canal, Senhor. Através do pastor, Senhor Ariston, Pai. Que o Senhor venha alcançar vidas, Senhor Jesus. Que o Senhor venha alcançar vidas, Pai. Pessoas que precisam ser libertas, Senhor, transformadas, curadas. Que o Senhor venha manifestar, Senhor, a tua unção, teu poder e a tua glória. A unção que despedaça todo jugo, Senhor. Que o Senhor venha manifestar, Senhor, que todo jugo venha a ser quebrado, Senhor. Sim. Que cadeias venham ser quebradas, Pai. Que o Senhor venha manifestar o dom a unção da cura, Senhor. E o teu poder, Jesus querido. Venha alcançar vidas, Pai, que venham ser transformadas, Senhor Jesus. Para a honra e a glória e a exaltação do teu santo nome, Sim, Senhor Deus. Jesus. Que o Senhor venha levantar quem está fraco, abatido. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor, na tua presença, Pai. E que o Senhor, ó Pai, venha realizar milagres, que o Senhor venha alcançar vidas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Sim, Pai. Deus. Ah, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha abrir esta madre, Pai, esta mulher, Senhor, que sonha em te gerar, Pai, ter filhos. Sim, Pai. Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha gerar, que essa mãe venha gerar, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Senhor, a madre desta mulher, Jesus querido. Que ela venha ser mãe de filhos e filhas, para a honra e a glória e a exaltação do teu santo nome, Jesus Sim, querido. ó Deus. Pai, eu peço a ti, Senhor, eu te agradeço, Pai, nesta hora. Espírito Santo de Deus. Que o Senhor alcance vida, Senhor. Seja liberto, seja transformado, seja curado. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, Pai. Que esta unção alcance, Senhor, quem está perto, quem está longe. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha fazer o que lhe apraz. Pai, nós te pedimos, te agradecemos, Sim, Pai. Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Recebe aí, você que recebe.
Amém, Jesus. Recebe, fala, eu recebo. Escreve aí no comentário, em nome Glória a de Deus. Jesus. Glória a Deus, Pai. Para baixar. Glória a Deus. Teve alguma visão nessa hora? Não, Alguma revelação? não, Não teve visão, revelação? não. O povo nosso, pelo menos o povo que está conhecendo o podcast, tem muita fome. Maravilha, isso é muito bom. Muito bom. É que gente de vários lugares, de outros países, estão testemunhando que Que tem bênção. muita fome de receber Glória a mais de Deus. Glória a Deus. Que Deus possa despertar a igreja do Brasil É para mais. verdade, para buscar o Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Qual a busca melhor? Na igreja, no monte, em casa? Porque você vai sempre no monte, faz campanha no monte. Né? Sim. Por que o Eu- monte é especial? Eu acredito que o monte é o altar, o altar natural, né? Parece que lá destrava, parece que lá acontece mais rápido. Mas, porém, quando eu estava na Deus e Amor, que lá não pode ir para o monte, é proibido, né? Não pode? Não, é proibido ir no monte. Mas por quê? É que eles dizem É, que é que tem igreja que acha que não pode, que não deve. eles dizem que não pode porque dizem que é perigoso, outros porque tem algumas restrições sobre você não receber profecia que. Na verdade, eles não gostam de se misturar muito, né? Tanto é que não podia nem frequentar outro ministério, outra igreja, né? Então era. Então, você foi só pro monte depois que saiu da Deus. Demorei muito para ir pro monte, demorei muito. Aí depois que aprendeu, Ai, não saio mais de lá. depois que aprendeu, Eu não saio mais. lá em São Bernardo tem o quê? Os 3 montes, né, que você estava falando aquele dia, ou tem um monte só que você vai ali? Tem. Em São Bernardo tem um monte do Seleta, tem. Tem da São Pedro. Nossa, tem. Acho que tem uns 4 ou 5 montes ali. Mas você vai mais Monte da aonde? Cruz. Não tem um monte preferido que você gosta ali? O Monte do Seleta, né? Atualmente. Mas a gente que é um pouco mais antigo, a gente vai muito no Monte da Quintinha, em Diadema, que é próximo, é a divisa de São Bernardo com Diadema. Mas isso é muitos anos atrás, né? Hoje em dia não está mais como era antes, mas É conhecido esse Diadema. muito, o Monte da Quintinha é muito Nunca conhecido. fui, não. Muito, muito. Acho que eu tô parado, né? Faz tempo que eu fui no monte. Eu tenho que voltar pro monte. Santander não tem nenhum que eu conheça. Tem um ali que eles falam que é monte, mas não, é meio ruim chegar lá. João Ramalho. Eu preciso ir lá nos montes. Eu moro ali perto de São Pedro. Tem Tenho que aprender de São tem um Pedro. monte ali de Ribeirão que é muito bom. Serrano. O Serrano já Serrano, o Monte Serrano é muito bom. fui. Eu já fui. É muito bom. As suas experiências mais fortes foi no monte, na igreja, em casa. Ah, eu acho que em casa. Em casa, porque teve uma época que parece que dentro do meu quarto tem um portal aberto, sabe? Eu acho que, não sei se é porque eu oro muito, assim, de madrugada, né, em casa, então, É isso. Diz que a oração abre o portal. sim, sim. E tinha manhãs que eu acordava com cânticos, né, de anjos cantando, e o Senhor falava para mim que eu comecei até a anotar, eu comecei a pegar, o senhor falou, pega um caderno e anota, né? Eu tenho um caderno que está tudo anotado, tudo que o Senhor fala comigo, as visões, né? Mesmo porque a gente esquece, né? Vira um livro aí. Eu tenho as minhas anotações. Faz isso aí virar um livro. E o Senhor falou para mim que toda manhã vinha um anjo me acordar. E depois disso, vinha um pardal. Um pardal toda manhã, ele vinha cantar na minha janela. Um pardal. E depois ele trouxe uma fêmea, um passarinho, né? E eles fizeram um ninho. Mas ele vinha cantar todo dia de manhã. Depois que o Senhor falou para mim do anjo, e eu acordava com cânticos que não são louvores aqui dessa terra. E o Senhor falou para mim que toda manhã um anjo ia me acordar. E eu falei, mas Senhor, e eu acho que o Senhor usa, né? Usa um passarinho, usa.
Eu creio muito nisso. Esse símbolo, né? Eu creio. Para o dom de revelação, uma pergunta que eu acho que Sim, dá tempo de fazer. Quem tem um dom de revelação ou dom de profecia, Deus avisa, igual nós falamos da pandemia, mas não foi algo tão pessoal. Mas Deus avisa dos problemas antes de acontecer. Assim, sim. fala, ó, você vai passar por isso, ou tem problema que é pego de surpresa. Ou você é Não, avisado de todos antes de acontecer. o Senhor me avisa. Todos os problemas antes de acontecer, fala, ó, Aham. você vai passar por isso. Sim, o Senhor me avisa. É bom isso? Por um lado é, por outro não. É, o ano passado, que eu oro muito, onde eu moro tem a lavanderia e tem um local, eu não vou dizer que é uma laje, porque tem uns muros e tal, né? Laje geralmente não tem muro, né? Proteção. Então é um espaço bem aberto que eu tenho lá em cima, uma parte é coberta, outra é aberto. E eu gosto muito de orar lá em cima de madrugada. No tempo da pandemia também eu orava muito lá. E tem até uma história dessa casa, que quando eu morei lá, a casa era assombrada. Então eu sempre orei muito lá em cima. E aí um dia eu estava orando, o Senhor falou para mim assim, o ano que vem, principalmente no início do ano, vai cair vários aviões. O Senhor falou para mim. E de fato caiu. Foi, caiu. E, e antes da eleição dos Estados Unidos, o Senhor me deu uma visão. Eu tive uma visão que eu via um lugar escuro e tinha várias cadeiras e tinha uma no meio que estava vazia. E eu via a bandeira. Ela ficava, só que era tudo preto, tudo era preto. E ela ficava assim passando, sabe, por cima daquelas cadeiras. E o senhor falava assim para mim, só está faltando um para sentar, para completar. E eu já sabia quem que iria ganhar as eleições, que seria ele. Uhum. Só que não é, assim, tem coisas que o Senhor fala comigo que eu não consigo transmitir, sabe? Assim, eu não sei te explicar. Tem coisas que o Senhor fala para mim e parece que é para mim mesmo, que eu não consigo. Se eu te falar com o Senhor assim, eu não consigo. Sim, interessante. É, É é forte. É forte. forte o Brasil, como diz aí. É. E na minha vida particular também, o Senhor sempre fala. O Senhor sempre me Então, na vida avisa. particular, sempre antes de acontecer um problema, sempre, 100% ele avisa? Avisa. Sim. É, Tanto não, o bom como o ruim. não, teve uma vez que foi bom, assim, eu fui numa igreja ministrar, não recebi, assim, não tenho um dom profético dessa forma, só mas quando eu vou orar para as pessoas, Deus dá para outra pessoa, mas não pessoal para mim. E aí eu orei para um irmão, o irmão caiu. E caiu e ele levantou falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. Eu falei, vai liberar uma palavra. Aí ele falou assim, ó, e ele não é nem usar na profecia, mas ele falou assim, ó, Deus está falando que você vai passar por eu não lembro se ele falou na época vento, um problema muito grande, mas ele estava falando para você ficar tranquilo, que você vai ter vitória. Aí ele falou isso, um mês depois estourou um problema lá na questão da igreja, do ministério. Uhum. Mas aí quando estourou o problema, eu lembrei da palavra um mês antes. Que Sim. Deus falou assim, ó, não se preocupe que vai ter vitória. E aquilo me ajudou a falar assim, então eu sei que no final disso tudo que eu tô Aham. passando, eu vou ter vitória. Vamos dizer, deu uma força de falar assim, não, eu sei que Deus já avisou um mês antes que eu ia passar por isso. Sim. Então, às vezes serve como, se prepara aí que você vai passar, mas vai ter vitória. Sim. O Senhor fala que o Senhor não fará nada sem falar primeiro, passar para os profetas, né? Profeta, Que o Senhor não fará nada sem antes não avisar os profetas. verdade, Amós, né? Amós, Amós. é isso. Apóstola, quero agradecer. Se tiver uma palavra final, quiser convidar alguma coisa, sei que vai ter um evento aí, convida, mas agradeço já sua presença, Amém. ter disposto aí, sair lá de São Bernardo é longe, de É São Bernardo longe. para cá é É longe, longe. mas obrigado. Mas quiser fazer o convite ou dar uma palavra final, fica à vontade. Amém, amém. Eu que agradeço ao pastor Ariston essa oportunidade, né, esse convite de estar aqui. Dia 14 e 15 nós estaremos lá com uma conferência profética, né, com o apóstolo Cauê Linhares.
e com o apóstolo Johnny. E todos estão convidados. Quem mora próximo, né? São Bernardo, fala o endereço de São novo. Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá, até mesmo São Paulo, com as regiões de São Paulo, está convidado para estar lá conosco, dia 14 e 15 de junho. A rua é Rua Modesto Salera 71, Jardim Telma, São Bernardo do Campo. Tá, Glória, vai ser forte, hein? Vai ser forte. Vai ser forte. Eita, Jesus. Vai ser pequeno ali o lugar de glória. Então, nós estamos acabando. Quero te pedir que você compartilhe aí no Facebook, grupos do Facebook, grupos de WhatsApp, no direct do Instagram. Compartilhe esse programa. Tem tantos testemunhos de pessoas sendo abençoadas com o Podercast, mas ainda eu estava fazendo a conta, né? Estamos com 27 mil, graças a Deus. Mas só a cidade de Santo André, onde eu moro, é 700 mil. Então ainda falta muita gente ser alcançada no Brasil inteiro. E você pode ajudar nisso, compartilhando, você ajuda mais pessoas a conhecer o programa, mais pessoas serem abençoadas, e isso vai ser uma benção. Então, nós estamos finalizando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.